Boa noite a todos. É um prazer muito grande estarmos aqui. Agradeço o convite, a confiança dos amigos e que possamos refletir nessa noite sobre as nossas aflições, o que mais nos aflige. E vamos elevar o nosso pensamento, agradecendo a Deus, fazendo a nossa prece para iniciarmos a nossa conversa de hoje. Mas gostaria de pedir licença a vocês de fazer uma prece cantando. No grupo Sheila, quando frequentávamos, o médium Fausto Vasconcelos, por gostar de música, por cantar muito bem, teve a sua faculdade aproveitada pelos espíritos e nos legou 19 canções pela psicofonia. E essa é uma delas. Ela é uma oração. Então vamos elevar o nosso pensamento, fazer a nossa prece, cantando. Ó meu Senhor, derrame sobre nós a tua paz, envolva-nos em seu sublime amor, Consolador dos aflitos, em teu poder acredito, em teu amor muito mais. Senhor, que tudo sabe e tudo vê, Senhor, que és todo amor e bem-querer. Sabes muito bem, meu bom pastor, que as nossas almas necessitam de tua paz, de teu amor. Sabes muito bem, meu bom pastor, que as nossas almas necessitam de tua paz, de teu amor. Vamos com o Senhor, vamos buscar esta paz e este amor que o mundo não pode dar. Vamos com o Senhor, vamos buscar esta paz e este amor que o mundo não pode dar. Com esta oração, vamos iniciar as nossas reflexões falando das mortes prematuras, da perda de entes queridos, no item 21 do capítulo 10, Bem-aventurados os aflitos, no Evangelho. E nós estamos vivendo um momento em que realmente precisamos refletir, por que a morte nos traz essa ideia assim de destruição? Por que destruição? É destruição? No Livro dos Espíritos, no capítulo sobre a lei de destruição, a pergunta 728, Kardec pergunta: a destruição é uma lei da natureza? E os Espíritos respondem: é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque isso a que chamais destruição não é mais que a transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Vamos lembrar aqui, não é a lei de destruição, na verdade é a lei da transformação. Nós lembramos o filósofo francês, foi um padre jesuíta, Teilhard de Chardin, em que ele diz: nós somos seres espirituais tendo uma experiência material. Olha como que muda o foco. E mais do que nunca, precisamos
pensar, meditar mais nisso. Nós somos matéria ou nós estamos na matéria? Então nós somos seres espirituais tendo uma experiência material. Olha que interessante. E a doutrina espírita é farta de informações sobre esses dois pontos da vida. Não é novidade que a vida continua, porque se a gente for estudar as religiões antigas, a gente vai ver que todo mundo sempre acreditou numa vida após a vida. Mas há um medo, um receio, natural provavelmente, do nosso estágio evolutivo de espíritos ainda de terceira ordem, que a nossa matéria ainda é mais densa, mais pesada, e o retorno à pátria espiritual torna-se uma coisa um pouco mais sofrida, não é? Mas aí a gente fica pensando, mas por que a gente não fica só espírito ou fica só matéria? Por que tem que ir e voltar? Aí Kardec teve a mesma pergunta, e ele pergunta aos espíritos na pergunta 167, qual a finalidade da reencarnação? E os espíritos respondem, expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Olha que coisa interessante, justiça. Vamos imaginar a vida na matéria como uma escola. Você vai para a escola, você tem que ter o teu material, tem que ter o seu uniforme. Nosso uniforme é o nosso corpo. Terminado o curso, seu uniforme está gasto. Naturalmente, para iniciar um novo curso, você vai buscar um uniforme novinho, né? Fica bem mais lógico. E, de repente, se você, no decorrer do curso, sofrer um acidente e o seu uniforme físico for danificado, você vai precisar de um outro uniforme para concluir o curso. Então nós estamos realmente aqui numa escola, simplesmente numa escola. O seu Fausto, quando eu iniciei uma música, tem uma outra canção também que veio pela psicofonia, através dele, na hora da partida. É necessário que a gente veja a partida como um processo natural da lei, já que nós somos seres espirituais e estamos aqui em aprendizado. Então a música diz assim, na hora da partida, ao deixar a vida, louvemos ao Senhor. Na hora de voltar, para recomeçar, louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor com toda a gratidão. Esta bendita lei, sublime lei da reencarnação. E neste vai e vem, o amor de Deus flutua, e para o nosso bem a vida continua. E neste vai e vem, o amor de Deus flutua, e para o nosso bem a vida continua. A vida continua porque a vida é uma só. A gente está aqui na escola e está de férias na parte espiritual. Estamos aqui em aprendizado. Então é necessário que a gente conclua na nossa mente, que a gente realize na nossa vivência que o processo de morte é apenas um processo de mudança, de viagem, de conclusão de curso, de conclusão de tarefa, conclusão de aprendizado. E independe da idade. Não tem necessidade de ser idoso, novo. É o tempo necessário para a gente concluir o que precisa em cada experiência. Aí eu pergunto, a infância, por que um bebê desencarna? Por que desencarna uma criança? Né? E aí, Kardec também perguntou, na pergunta 199, do Livro dos Espíritos, por que a vida se interrompe com frequência
na infância. Interessante que Kardec falou com frequência. A gente entende que quanto mais para trás o tempo, a mortalidade infantil era mais frequente devido à falta de conhecimento dos recursos de medicina, de higiene, de alimentação, né? Então, por isso ele coloca-se com frequência. Infelizmente, em algumas regiões do nosso Brasil e do nosso planeta, isto ainda é uma realidade, né? E os espíritos respondem: a duração da vida da criança pode ser para o seu espírito o complemento de uma vida interrompida antes do termo devido, e sua morte é frequentemente uma expiação para os pais. Vamos observar que ele diz assim: é para o seu espírito o complemento de uma vida interrompida. Digamos que num caso de suicídio, uma vida interrompida antes do tempo, né? É necessário que aquele espírito reencarne usando um novo uniforme, um novo corpo, para ficar o tempo necessário para o seu reequilíbrio emocional, para o seu reequilíbrio psíquico, já que o suicídio é um ato tão sério, tão agravante sobre o equilíbrio do espírito. Não há dor maior neste mundo do que a dor de quem parte, de quem tira a sua própria vida. Então, quando o espírito retorna, ele retorna o tempo necessário. E digamos que por alguma imprevidência, um acidente, dirigir alcoolizado, dirigir em alta velocidade, a vida seja também encurtada. É necessário que aquele espírito retorne também num tempo mais curto. O tempo necessário também para o seu reequilíbrio. E os pais? Mas os pais sofrem com a morte da criança. Sim, aí entra a questão da lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito. Os pais que vão receber aquele espírito que desencarnará na infância também são espíritos necessitados de vivenciar essa experiência, talvez por terem feito uso do aborto no passado, por terem negligenciado os valores da família no passado e retornam agora vivenciando, sofrendo, sentindo essa dor. É uma forma de realizar no coração aquilo que deixou de fazer no passado, né? Isto é a lei de causa e efeito. No próprio Evangelho, Kardec diz: as misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa há de ser justa. Então, se nós estamos vivendo um momento de dor, um momento de aflição, se Deus é justo, mas que justa é essa causa? E nada é para o nosso mal, nunca, nunca, nunca é para o nosso mal. Mas a gente sofre, o coração dói. Sim, porque ele se torna mais brando, ele se torna mais sensível, nos voltamos para Deus no momento da dor. A gente anda muito distraído no nosso dia a dia. E no momento que o calinho aperta, a gente lembra de Deus na hora. E a gente não pode esquecer do Pai Criador, porque nós somos filhos e para Ele estamos seguindo. Kardec continua: nada se faz sem um fim inteligente. E seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Tudo tem a sua razão de ser. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. Não é vítima da fatalidade aquele que morre de Covid-19. Né? Então não é vítima da fatalidade desencarnar. Não é ser vítima, é retornar à parte espiritual, é concluir uma etapa de sua experiência
e vai se preparar para uma nova experiência. É trocar de uniforme, certo? Quando uma dúvida que me ocorreu há alguns anos atrás, quando a gente era mais jovem, né? Mas no desencarne, será que a gente sofre, né? E no desencarne precoce, a criança, por exemplo, que desencarna, a criança sofre? Será que a criança sofre? Eu vou pedir licença para narrar um caso particular. É um caso que eu vivenciei na escola que eu trabalhava. A Dona Maria era aquela senhora que carregava praticamente a escola nas costas. Por ser vizinha da escola, ela detinha a chave, ela abria e fechava. E todos os seus filhos eram nossos alunos, né? Era baixinha, mas como todo nordestino, gente boa, beça e boa de trabalho. Era uma pessoa muito querida. No feriado de Nossa Senhora Aparecida, foram 7 pessoas dentro de um fusquinha, incluindo o netinho dela de 1 aninho, a filha ainda caçula de 7 anos, e se apertaram dentro do fusquinha e foram para Nossa Senhora Aparecida. No retorno, o genro dela, que dirigia o fusquinha, deu uma cochilada e parou embaixo de um caminhão no acostamento. O carro incendiou e do carro sobrou apenas o para-choque traseiro. A família que estava em casa soube do ocorrido assistindo o Fantástico, vendo a reportagem no Fantástico. Vocês imaginem um susto. No dia seguinte estou indo para a escola e vendo alunos voltando, mas o que foi que aconteceu? Quando eu recebi a notícia, eu só não caí para trás porque tinha um carro atrás de mim, porque o impacto foi de tal maneira que eu caí. O carro me segurou. E a nossa comoção foi intensa. Então eu peguei um livro, éramos 6, cartas que Chico escreveu para mães, né, de jovens desencarnados, e dei para o meu aluno. E ele então resolveu ir para o Chico. Foi lá uns 3, 4 anos mais ou menos e nada, não conseguiu nada. Aí ficou um tempão sem ir. Um belo dia ele resolve voltar. Vou lá no Chico de novo. Dessa vez veio a carta da mãe dele, a Dona Maria. E ela explica que não escreveu antes porque eles precisavam tomar primeiro pé da situação. Eles não sabiam o que tinha acontecido. E ela explica: não sentimos nada. Não sofremos nada. Acordamos todos nós num aposento dentro da Basílica de Nossa Senhora Aparecida. E ali amigos foram nos dizendo que tinha havido um probleminha e foram nos conduzindo e nos conduziram, e aos poucos nós fomos sendo informados do que realmente havia acontecido. Não houve dor. Isso foi um consolo imenso. Ele levou a carta com a letra do Chico para todos nós vermos. Foi uma emoção enorme. Vocês imaginem, né, a nossa emoção. Então vejam vocês, não há dor. Nós selecionamos uns 3 casos também do livro Jovens no Além. 3 casos interessantes, que são 3 jovens. O Augusto César, que apesar de ser um atleta, de conhecer bastante a Praia Grande, São Paulo, morreu afogado. Desencarnou em afogamento, aos 25 anos. Né? O Vadir Abraão, um jovenzinho, um adolescente de 17 aninhos, teve uma parada cardiorrespiratória, saiu de casa às 13 horas da tarde, às 15 horas estava desencarnado. E o Jair Presente, que desencarnou também aos 25 anos, também por afogamento. Eu separei alguns trechinhos para ler para vocês, só para a gente ter uma ideia
Deixa eu ver a página 36. Só para a gente ter uma ideia do jovem desencarnado. Já imaginou a gente estar em casa e receber assim, seu filho desencarnou? É um abalo, como eu senti o abalo no caso da Dona Maria, né? Mas olha, o que o Augusto César fala, ele diz assim: o pessoal daqui é a cópia melhorada do grupo terrestre. Isso é muito interessante. Outra coisa, nosso pessoal por aí costuma tratar a gente por mortos. Isso às vezes dificulta o intercâmbio, porque eles continuam se comunicando conosco. E ele diz assim: mãezinha, diga ao meu pai que a vida é luta. Rogo a ele não chorar ao ler esta carta. Felizmente, mamãe, o seu coração, embora golpeado de saudade, estava firme. E quando as lágrimas brilhavam nos seus olhos, lembro-me de que você procurava fixar o meu retrato, fazendo força para alegrar-se. O que puderem fazer no terreno do bem, façam. O que puderem suportar com paciência, suportem. Aqui é o que a gente fez de si mesmo. Olha os recadinhos pela mediunidade abençoada do Chico Xavier. Esse o recadinho que o Augusto César, aos 25 anos, jovem, forte, atleta, e desencarna no lugar que ele conhece, sabendo nadar, e desencarna afogado. É fatalidade ou é planejamento reencarnatório? Né? No caso do Vadir Abraão, é um caso muito interessante, né? Porque ele tinha apenas 17 anos, mas ele já tinha um ímpeto de auxiliar, de solidariedade muito grande. Então ele reuniu os colegas da escola em campanhas de benefício aos mais necessitados. Ele reunia e era campanha, uma campanha atrás da outra, a casa dele vivia cheia de jovens, né? Então ele foi uma parada cardiorrespiratória dentro da escola, uma coisa muito rápida, mas ele teve um sonho na antevéspera, em que um ser que ele chama de anjo chegou para ele e disse assim: vamos fazer um passeio comigo? E ele disse que saiu voando pela janela. E ele via a terra de longe, ele sentiu uma coisa tão boa, tão gostosa, que ele começou a conversar com os colegas e dizer assim, sabe, que ele não ia ficar muito tempo. O pai teve o pressentimento, eles tiveram um pressentimento. Tanto que o pai saiu do trabalho e voltou para casa. E quando voltou para casa, já voltou recebendo a notícia, né? Na carta, ele diz assim: meu pai, minha mãe, minha querida Sueli, irmã, peço-lhes calma, coragem. Não estou em situação infeliz, mas sofro muito com a atitude de casa. Auxilie-me. Perdão, eu estou achando que essa mensagem aqui é do Jair. Essa aqui não é do Vadir. Olha que interessante o caso desse jovem de 17 anos. O pai dele sofreu tanto que ia para o cemitério, levantava a lápide de cima e ali deitava para fazer companhia ao filho. Chegou a passar noites deitado na lápide acima da lápide do filho. Ele chegou a ser descoberto pela fumaça do cigarro, chegou a ir para a polícia, chegou a se parar na delegacia por conta disso, né? Olha que coisa interessante. E aí na carta, não, é isso mesmo, ele diz assim: meu pai, querida mãezinha, não chorem mais, não morri como pensam. O que sinto é a névoa das lágrimas com que me acompanham. Lembremo-nos, é muita atividade a desenvolver. Os outros, papai, pensemos nos outros. Procure com mamãe auxiliar aos outros rapazes. Não chorem mais, imploro. Ainda não pude acomodar-me com o trabalho aqui. Melhor em espírito,
quanto ao ânimo de que preciso para seguir adiante, mas ouço as vozes de meus pais queridos me chamando em pranto. Não queiram morrer para me ver. E isso é um conforto imenso ao coração e um alerta muito grande, porque todos eles pedem para que os pais façam o bem a outras pessoas. Não julguem que vim para cá antes da hora. É isso aí, planejamento reencarnatório. 17 anos, morte prematura. Né? Não julguem que vim para cá antes da hora, que poderiam ter evitado o que sucedeu. Meus dias no corpo terrestre não podiam ser mais extensos. Agradeçamos a Deus. Meu pai, aqui está comigo o vovô Abraão. Ele e eu pedimos para não chorarem mais. A nossa responsabilidade para com os nossos entes queridos que se vão. A responsabilidade de transmitir a eles a alegria de viver, de continuarmos vivendo, de sermos úteis, de procurarmos fazer o bem, de honrarmos a sua memória, servindo, auxiliando o máximo que pudermos. Ao Jair, o Jair presente, eu selecionei um trecho dele também. O Jair presente também desencarnou aos 25 anos, também por afogamento, né? Já era um... E ele diz na carta dele que não havia droga, não havia bebida, foi apenas... eles estavam brincando normalmente, o que aconteceu, aconteceu o que tinha que acontecer. Né? Eles estavam bem. Olha o que o Jair presente diz. Não estou em situação infeliz, mas sofro muito com a atitude de casa. Auxiliem-me. As lágrimas dos meus queridos me prendem. E o meu pensamento não sai de onde me prendem. Agradeço o carinho em suas preces, mas venho pedir-lhes para viverem e viverem felizes, porque assim também serei feliz. Então, quando estivermos diante de situação semelhante, um ente querido nosso retornando à pátria espiritual, independente da idade, vamos lembrar que ele é um ser espiritual, está retornando à pátria espiritual. Não há porquê, não há porquê. A gente vai sentir saudade, a gente vai sentir aquele impacto, tudo bem, mas vamos tranquilizando o coração, buscar, através do pensamento, conversar com eles, tranquilizá-los, para que eles sigam o seu caminho, a sua jornada, e nós seguiremos a nossa. Quando retornarmos, estaremos juntos novamente. A reencarnação não rompe os elos de afeto. Pelo contrário, fortalece. Está no Evangelho, né? Agora, uma coisa muito interessante, um fato muito interessante, que está no livro Crianças no Além, um livrinho curto, psicografia do Chico Xavier também, em que uma família, uma mãe, um pai, sofreram um baque muito grande. Eles tinham 3 filhos e fizeram uma viagem, nem iriam fazer, ficar naquela vai, não vai, foram. Foi a mãe, os 3 filhos, o maior de 12 e a menor, se não me engano, 5 anos, se não me falha a memória. Né? A irmã dela com o bebê, né? A irmã dela com o seu bebê no colo e o cunhado dela no volante. No retorno da viagem, quando estavam saindo da Dutra para já pegar o acesso de entrada para a cidade, um carro desgovernado pegou o carro e estraçalhou.
Não se sabe o que aconteceu, não sei se o outro carro desgovernou, mas pegou eles em cheio. Agora, olha que interessante. Durante um pouquinho antes, uns minutos antes, o bebê começou a chorar. Aí o bebê estava no colo da mãe atrás. O bebê começou a chorar. Aí a irmã, a mãe dos três que estava na frente, pediu: deixa ele aqui comigo. Botou o bebê no colo dela. Os 4 que estavam no banco traseiro desencarnaram. Então esta mãe perdeu, entre aspas, os 3 filhos e a irmã. Vocês já imaginaram o sofrimento, a aflição dessa família? Então, através de Chico, o menino mais velho, o Marcos, diz assim para ela. Eram Marcos, João Batista e Sheila, os filhos. Tinha que ter uma Sheila. Desde que acordei aqui, ouço os seus gritos do coração, suas palavras que não são faladas, suas preces de aflição. Mamãe, não fique parando o olhar em nossas lembranças. Tudo que foi nosso, de nós 3, dê a outras crianças em nosso nome. Olha que recadinho. Tinha que ser, tinha que acontecer. Era o resgate necessário a todos, aos que desencarnaram e aos que permaneceram, como dizem os espíritos, né? Porque é lei de causa e efeito, é uma prova para os pais. A gente deve entender que estar fora do corpo não é estar diferente, é ser você. Mas o mais importante é a gente entender que estar bem fora do corpo é estar bem nele. É a construção nossa, é a conclusão da nossa tarefa. É o empenho que realizamos na nossa vivência aqui. É como qualquer aluno. A sua nota no final do ano vai depender do quanto você se aplicou aos estudos. Então a nossa vivência, independente de ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 100 anos, né, como a minha tia foi aos 106, depende de como conduzimos, do que aproveitamos de cada experiência vivenciada. Se aproveitamos as experiências vivenciadas, se aproveitamos os desafios que a vida nos trouxe e conseguimos aprender com elas, aí nós estaremos aptos a sair da escola, retornar à pátria espiritual feliz, como aquele aluno que não precisou de recuperação e entrou logo de férias. Exatamente essa a realidade. Ir antes do tempo é bom? Não. Encerrar a sua vida, como falamos no início, pela inconsequência, pela porta do suicídio, é garantir mais dores, é garantir mais sofrimento. A gente ficou perguntando também assim, desencarnou criança. E aí? Volta a ser espírito adulto logo? Faz o quê? Continua sendo criança? Né? E aí nós vamos encontrar em André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, o relato que ele fala da irmã Blandina, que Chico Xavier confidenciou para nós que a irmã Blandina é Meimei, mentora do GEAV, de muitas outras casas, né? E aí André Luiz está visitando o lar em que a irmã Blandina é a diretora, junto com a sua vozinha Mariana. E ele diz assim: Clarencio movimentou a destra, indicando-nos o quadro sublime a desdobrar-se sob a nossa vista. Doce melodia
que enorme conjunto de meninos acompanhava cantando um hino delicado de exaltação do amor materno, vibrava no ar. Aqui e ali, sob tufos de vegetação verde clara, muitas senhoras sustentavam lindas crianças nos braços. Olha que interessante. Muitas senhoras sustentavam lindas crianças nos braços. E Clarence esclarece: é o lar da bênção. Nesta hora, durante a madrugada, hora do sono, muitas irmãs da terra chegam em visita a filhinhos desencarnados. Gente, eu me emociono sempre que eu leio isso, né? Olha que misericórdia. O filhinho desencarnou, a mãe sente, chora, sofre, sente falta de aconchegar o seu filhinho no colo. Mas na hora do sono, ela vai lá, onde ele está, abrigado, cuidadinho, tratadinho, né? Vai conversar com seu filho, vai colocá-lo no colo e vai acordar com uma sensação gostosa, aquela sensação de paz, né? Ele diz assim: temos aqui importante colônia educativa, misto de escola de mães e domicílio dos pequeninos que regressam da esfera carnal. Olha que coisa mais linda, que coisa mais linda. Muitos desses espíritos não retomam a sua fase adulta e retornam. E retornam à encarnação, muitas das vezes, no mesmo lar, a mesma mãe. Muitas das vezes. A gente não diz sempre e nunca, né? Porque o ser humano, cada caso é um caso, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo item, né? Eu esqueci de colocar o trecho. Kardec fala: mães, sabei que vossos filhos bem amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem. Seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também vossas dores desarrazoadas os afligem. Nós tiramos desse estudo essa conclusão: o desencarne é um processo absolutamente natural, necessário ao progresso nosso, de cada um e, consequentemente, da humanidade. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência material. Reencarnamos para o nosso progresso. As mortes prematuras não é castigo, é lei de causa e efeito. Aquele que desencarna precocemente precisava apenas daquele tempo para a sua experiência. E os pais que vivenciam essa dor são aqueles que também precisavam vivenciar essa dor, talvez para corrigir desvios do passado. Então é necessário que coloquemos em nossa mente, para tirarmos do campo da teoria e colocarmos no campo da prática, a certeza da vida. A certeza da vida. No item 7, no item 2 do Evangelho, do mesmo capítulo, ele fala assim, do capítulo 10, a fé robusta, capítulo 19, a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes.
Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação. Então vamos ver, a fé robusta dá perseverança e energia. E os recursos para vencer os obstáculos. Ah, não sofre? Sofre. Quem é que não sente, né, a partida de um ente querido? No dia 14 de março, nós fizemos o sepultamento da vestimenta material da nossa sobrinha. Vida normal, de repente começou a tossir, tossiu sangue, aí foi para a emergência, da emergência direto para o CTI. 33 dias após de CTI, ela desencarna. Com todas as preces, com todas as orações, com todo o atendimento médico, com tudo que precisava, ela retornou à pátria espiritual aos 47 anos. Vida estuante, né? É uma pessoa muito ativa, né? Muito querida. E o que a gente faz? A gente conversa com ela, principalmente nas nossas reuniões, em momentos de prece. Conversamos para que ela esteja tranquila, para que ela dê seguimento à sua vida, que busquemos estar bem, estamos bem, né? Que ela tenha força para esquecer o que ficou aqui e engrenar nova experiência. Porque essa é a vida, é para frente, sempre para frente. No Céu e Inferno, no capítulo 2, no item 10, Kardec diz o seguinte: a dúvida sobre o futuro, já não tendo mais lugar, a preocupação com a morte deixa de ter razão. Esperamo-la tranquilamente, como uma libertação, como a porta da vida e não do nada. A doutrina espírita tem material fartíssimo para que nós entendamos a vida como a vida é. O nosso coração tem que estar aberto, tem que estar inserido nesses ensinamentos, para que no momento da nossa vivência a gente prove se aprendeu ou não, né? Então, quando estivermos diante das notícias que o ente querido nosso desencarnou, estava bem, desencarnou, ou estava doente e veio ao desencarne, graças a Deus, tarefa encerrada. Vamos sentir saudade, né? Vamos sentir muita falta de apertar, de dar abraço, como a gente está sentindo falta agora, né? Mas a vida continua. Nós estamos aqui virtualmente ligados pelo pensamento, pela emoção, pelo afeto. Continua da mesma forma, com corpo sem corpo. Continuaremos em contato pelo pensamento, pelo sentimento. Gostaríamos de encerrar com uma canção do Mileco. Ele chamou o tema do eterno retorno. Como o mar que avança e recua, como a luz de prata da lua, tudo vai e tudo volta, morre e se refaz, como o temporal que ameaça, como a nuvem cinza que passa, tudo vai e tudo volta, tudo acaba e se refaz. Como a noite lenta e tão fria, como a tarde morna e vazia, como as cores quentes do dia, tudo vai e vem. Eu também que nasço e renasço, caminhando assim passo a passo,
vou e volto, vou e volto, vou e volto e ganho a paz. Vou e volto e ganho a paz. É para isso que a gente está aqui, para a gente ganhar a paz, para a gente conquistar a nossa paz. É a nós mesmos que temos que vencer, né? A nossa inferioridade. É dentro de nós que precisamos construir os valores do amor, do perdão, da compreensão, para que tenhamos paz. Agradecemos a todos que estiveram conosco nessas reflexões e rogamos sempre a Jesus que continue a nos amparar, a nos abraçar neste momento em que estamos sendo realmente testados. Que estejamos unidos, fortalecidos, que o esclarecimento desta doutrina bendita nos conforte sempre o coração e que possamos, confortados, também confortar aqueles ao nosso redor. Jesus nos ampare, esteja conosco. Mais uma vez, obrigada, Nilza, pelo convite, ao Sander pelas orientações. Obrigado por vocês estarem aqui conosco e por estarmos juntos, unidos em pensamento. A espiritualidade conta conosco. Um beijo grande no coração de todos vocês. Boa noite, amores.